Boas-vindas a mais uma série especial do Lidercast, Congresso Andave. Hoje a conversa é com o meu amigo José Luiz Tejon Megido, empresário, professor, escritor e uma das vozes mais conhecidas do agronegócio brasileiro. Tejon passou a vida aproximando marketing, estratégia, liderança e agro. É daqueles convidados que transitam com facilidade entre o campo, a empresa e a sala de aula. Uma prosa sobre gente, negócios e o Brasil que produz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição do Lidercast, diretamente de onde? Congresso Andave. Terceiro ano consecutivo que o podcast Lidercast é o podcast oficial da Andave, né? E o meu convidado de hoje aqui é a segunda vez que está no Lidercast. A primeira vez foi comigo lá no estúdio. Grande papo, né? Grande amigo. Eu vou começar do jeito que eu comecei da outra vez. Vamos lá. Igualzinho, tá? Aquelas 3 perguntas iniciais. Teu nome, tua idade e o que você faz? Pois é, José Luiz Tejon, idade 74, feito agora, recentemente. E o que eu faço? Olha, é tanta coisa, professor, consultor, escritor, palestrante, é coisa que a vida do velho permite ter. Tejon, completei 70 2 meses atrás. Não me recuperei ainda do impacto psicológico de sair dos 60 para os 70. Como é que é viver nos 70, cara? É bom? Desde que você não pense muito nisso, é bom. Você está aí. O fundamento, Luciano, é a alma, né? A idade da alma é que... Tudo bem, o corpo apronta, tal, mas a idade do espírito é que leva você... Não para nunca, criando, atuando, não permitindo que os neurônios se acomodem, né? Outro dia uma amiga minha perguntou para mim, vem cá, você tem medo de morrer? Eu falei, cara, eu não tenho tempo para pensar nisso. Quando você estiver com a cabeça envolvida, cara, você tá... Quando chegar o dia do velório, você já vai estar lá. Então, até lá, vamos tocando. Vamos agitar, né? Meu caro, 15º Congresso Andave. Você já veio em um tanto deles, não? Já, eu inclusive acompanhei o surgimento do Andave anos atrás, né? Uma iniciativa de criar uma organização do pessoal da distribuição. E num início bastante difícil, né? E hoje se transformou num congresso fundamental, né? Que é por aqui que passa toda a ciência, toda a tecnologia passa aqui. Então, você caminhou já deu uma volta aqui hoje? Ainda não cheguei, estive lá na plenária. Sim. Antes de ir embora, vou dar uma girada. E como é que você avalia, cara? Eu comecei a entrevista anterior, eu fiz com o Ingo e falei para ele, Ingo, isso aqui para mim funciona como uma espécie de uma vacina contra o mau humor. Você tá lá fora com o mau humor do Brasil, aquela coisa vai dar tudo errado. Aí quando você vem para cá e mergulha no agro, você sai daqui falando, não é possível, isso aqui é outro mundo, né? Como é que você vê isso? Muito como você. Quando você anda ao lado de gente que está fazendo, não dá tempo de ficar reclamando. Então você tem muita reclamação por aí, e alguns mal intencionados, sob o ponto de vista, inclusive, eleitoreira, né, de destruir, falar mal um do outro. E outra de gente que tem realmente dentro de si, carrega uma carga de desânimo. Quando você vê aqui, Andave, quando você vai no da BAG, que foi ontem, no da área de fruticultura, legumes, ovos, que foi na semana passada, no CIAVES, na área de aves, suínos, proteína animal. Esses 4 eventos que aconteceram nessas 2 semanas, você passa por eles, você vê gente que faz, gente que realiza, gente que faz. Então a gente começa a ver que tem 3 tipos de pessoas: os que fazem acontecer, os que destroem e os que ficam olhando para que lado vai. Eu fiz outro dia uma live que eu falava exatamente disso. Uma live sobre essa coisa de você, na maturidade, falar, cara, para que lado eu vou, né? E você começa a questionar. Pô, vale a pena eu me matar desse jeito? Será que depois de tudo isso que eu construí, tive sucesso, tudo, eu cheguei no lugar que eu queria estar, né? E num determinado momento, eu falo dessa diferença de quem observa para quem executa, né? Cara, o mundo foi feito por quem constrói. Construtor. Quem é que está construindo coisa? E tem gente que está olhando.
o cara construir. Isso. Esse que tá olhando tá metendo a boca, tá falando bobagem. E com essas plataformas novas que apareceram, a quantidade de observador cresceu enormemente. Então, continua o mundo sendo conduzido por quem constrói, mas tem cada vez mais gente avaliando, criticando e não construindo, só metendo a boca. Verdade, os indiferentes. Tem o que constrói, tem os que destrói. Sim. E tem uma galera gigantesca de observadores Que fica dando palpite. que são disputados muito pelos que destroem. Sim. Que é um canal, né? É. Meu cara. Você faz palestra pelo Brasil inteiro. Você viaja bastante esse país aqui. Tenho andado por aí, inclusive em distribuição também. E aí é muito isso, Luciano. Quando a gente anda pelo Brasil, em toda a cidade, se você, depende de como você presta atenção, você vê gente fazendo. Sim. Você vê gente desanimada. Sim. Vê camarada que tem algum, não sei porquê, mas tem alguma coisa dentro dele que é destruidora. Mas é um percentual pequeno, né? Você vê com todas as confusões, comunicação, má informação, desinformação, fake news, você vê um Brasil com necessidade de estratégias de planejamento de Estado e tal, que a gente não tem. Mas você vê em cada lugar que você vai, alguém realizando algo. Você pega lá uma estrada de Alta Floresta até Cuiabá, no Mato Grosso, você vê o mundo ali. O mundo. Os Estados Unidos está ali, a China está ali, a Índia está ali, a Europa está ali. Gente criando instalações industriais, por exemplo, para o biocombustível. Então, em qualquer canto que você vai, você vê essa coisa que eu acho que tem muito a ver com um lado muito interessante do brasileiro. O brasileiro é criador. O brasileiro se mexe. O brasileiro se vira. Então você vê isso efetivamente acontecer. E aqui na Andavi, nesse congresso de 2026, os desafios científicos tecnológicos estão aí. E vai fazer com que a rede de distribuição se aprimore, se aperfeiçoe cada vez mais. Porque tudo acontece no mundo a partir da venda. Enquanto não vendeu, nada acontece. Sim. Então, venda é tudo. Eu levei um papo até com a turma. Tudo que tem no agro brasileiro não foi pedido por cliente, foi vendido. Sim. Ninguém queria sementes, ninguém queria pulverizadores, ninguém queria genética suína, ninguém queria nada. Se nós fôssemos fazer aquilo que o mercado pedia nos anos 80, nós não chegaríamos onde nós chegamos. Então, tudo que tem no agro, que é ciência, foi inventado, criado e vendido por quem? Por esse pessoal. Por esse pessoal aqui da distribuição. Nosso amigo Marins, que fala, né? Fala, se o McDonald's viesse aqui perguntar o que o brasileiro queria, seria a maior franquia de arroz e feijão do mundo. E não passaria da marmita, né? Que a gente comia lá naquela época antiga, a marmita com arroz, né, um feijãozinho e um ovo, porque às vezes bife também não tinha. E as batatas? E as batatas, meu cara? Batatas, né? É o foco. Como eu cheguei aqui, você estava todo focado aí no seu computador. Com foco na batata, foco naquilo que tem que ser feito. Isso aí. Acho que isso é um pouco da nossa conversa. O foco, onde você coloca. Exatamente. O foco da sua atenção. Meu cara, uma coisa que eu comecei a te provocar esse negócio das viagens, tudo, porque eu queria puxar um assunto aqui que é interessante, que é o seguinte. Durante muito tempo, o Brasil era o eixo Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, né? Aconteciam coisas importantes aqui era o motor do Brasil, tudo. Com o tempo, com essa interiorização do país, com o crescimento do agro, a gente vê polos surgindo em lugares impensáveis. Outro dia eu fui fazer uma palestra na Campus Party em Porto Velho. Eu não consigo encontrar um lugar mais fora do eixo Rio-São Paulo do que Porto Velho, porque além de estar deslocado lá para o outro lado da Amazônia, para chegar lá é um terror, né? Tudo é complicado lá, né? Eu fui para lá sem nenhuma expectativa, eu chego lá, Tejão, 6 mil moleques falando de robótica, desenvolvendo aplicativo, fazendo uma loucura em Porto Velho. Falei, cara, 6 mil moleques em Porto Velho, olha que loucura, tá virando um hub de tecnologia, né? E aí começou a acontecer uma coisa interessante, que um dia alguém ainda vai fazer um trabalho, e aí é a minha provocação a você. A pandemia surgiu, essa coisa toda, a gente começou a derrubar algumas barreiras, e uma delas que é o seguinte: hoje eu consigo ter trabalhando para mim um garoto que mora em Palmas,
um garoto contrata um cara, um desenvolvedor no meio do Ceará, né? E esse cara trabalha para mim, recebendo um salário que ele não receberia na região dele, de jeito nenhum, e eu estou pagando para ele quase o que eu pagaria para um desenvolvedor aqui em São Paulo, né? Ou seja, eu estou transferindo o dinheiro para lá. O agro fez isso, o dinheiro tá... Então, saiu daquele fluxo da riqueza do Rio São Paulo e foi para o interior do Brasil. Você não acha que é questão de tempo para isso explodir, cara? Não, ele já está explodir aí, de né? forma positiva? Ele já está aí. Você vai... Não tem mais o Brasil do interior que ficou para trás. Você dá o exemplo de Porto Velho, você vai a Roraima, vai a cidades que você não tinha no mapa praticamente há 30, 40 anos atrás. Sorriso, Sinop e outras. Então você tem um avanço e uma chegada do mundo. O mundo está presente ali, né? Não é mais... e muita gente já com uma vontade até de sair da cidade grande, como é uma cidade como São Paulo, e ir para esses lugares aí que são cheios de oportunidade. Então tem sim, um jovem trabalha lá assim como o mundo, né? Você pode ter um jovem extraordinário lá em Nairobi, em qualquer canto, um outro na Índia, trabalhando para você. Então essa coisa da mundialização do conhecimento a partir dos sistemas da união aí do computador com a telefonia, virando celulares, isso tudo é uma transformação muito grande. Agora, exige foco, porque esse mundo também pode permitir que você fique na órbita dessas nuvens e você não mergulhe nelas. Então a educação para uma criança, até a primeira, segunda infância é muito importante, porque isso permite você trabalhar com o mundo, mas permite também que você fique alienado do mundo, vivendo na superfície dessa bolha aí. Então a formação de um jovem hoje é muito exigente para ele saber separar o que é virar um lumpen digital de um profundo utilizador do mundo da digitalização. Então tem esse aspecto. E no campo do agronegócio, nós vamos ver cada vez mais um consumidor final pegando uma embalagem de café do Brasil na China, em algum outro canto. Lá tem um QR Code e ele conversa com o originador, com a originação, Just Bay. Sim. E esse originador passa a ser visto onde ele jamais não seria visto. Uhum. Então, realmente, a gente passa a ter aí uma grande mudança científica, tecnológica, em que você vai ter daqui a pouco, pode parecer um pouco de ficção, mas você vai ter daqui a pouco um produtor rural tendo uma assessoria direta de um geneticista e vai estar desenvolvendo uma edição gênica para uma semente na propriedade dele. Eu vejo que isso será, daqui a uns 10 anos, vejo isso acontecer. Você vê que interessante? Eu estou fazendo conectando os pontos aqui do que você está dizendo aí. Você tocou na questão da educação, né? A conversa sempre está na educação. A educação é a base de tudo. A gente, de alguma forma, colocou a educação no colo do Estado e falou, se vira. E não é assim, né? A gente tem que sair atrás. Tem um exemplo de Olho no Material Escolar, que é um movimento que nasceu dentro do agro. Vamos qualificar melhor as coisas aqui, né? Independente do que o Estado está fazendo, né? Mas quando você coloca essa preocupação, sabe, do foco, de fazer a coisa, de orientar e tudo mais, o que o agro tem para ensinar para o Brasil do ponto de vista do... Vem cá, eu não vou esperar resolverem para mim, deixa que eu faço. Não vai fazer a estrada? Zé, fulano, junta aqui. Vamos junta uns sacos aí de milho, vende isso aí e a gente vai fazer a estrada. Sai da frente, deixa eu fazer. O que o agro tem para ensinar para o Brasil? Sociedade civil organizada. A história do agro, ela sempre foi uma história de empreendedores, com alguns, sempre teve também gente boa em governo. Então você pega um Cirne Lima, com mais meia dúzia de pensadores, que tiveram a ideia de fazer uma Embrapa. Sim. Meia dúzia de caras. Certo? E com a consciência de que tinham que mandar 1.000 brasileiros estudar pelo mundo para trazer para o Brasil conhecimentos de fora e adaptar aqui. Mas que bobagem, precisa, então. Sim, vamos fazer. Aí o Cirne Lima sai e vem um Alisson Paulinelli que bota isso de pé. Mas meia dúzia de empresários, de empreendedores, você falou da educação, Sunji Nishimura, lá de Pompeia, lá da Jato,
ele deixa um legado da Fundação SUS Instituto de Tecnologia, que é o melhor lugar para você estudar hoje a agricultura de precisão. Então, o Brasil foi muito sempre montado em pessoas brilhantes. Sim. O Mauá, lá indo para os primórdios, sempre foi assim. Juscelino cria uma Brasília, movimento do Cerrado brasileiro. Osiris Silva. O nome daquele tempo era Terra de Cerrado, nem dada nem herdada. Sim. Aí quem é que vai? Um bando de corajosos que saem do sudeste, do sul, vão para lá, gaúchos, em lona de caminhão. Então, o Brasil sempre foi movido a uma certa alma empreendedora que eu até acredito que tem a ver com a nossa origem. Porque a origem brasileira é uma origem de imigrantes que vieram na pior, com dificuldade. Quem é seu avô, seu pai, seu bisavô? É tudo nego que veio sofrido, Sim. Não veio na boa. Então eles vieram para um lugar desconhecido e chega aqui tiveram que se virar para fazer comida. Então essa alma brasileira, mesmo negro, escravo, quando logo você passou até aqui no Brasil, uma coisa incrível que você não vê nos outros lugares do mundo, o que chamamos hoje de pardos, um mulato, aquela mistura negro com branco, com índio, com amarelo, com essa coisa brasileira, ela carrega dentro dela um certo vigor, eu diria, um certo vigor híbrido. Então o Brasil sempre foi movido por esses movimentos. Conversava outro dia com o Erasmo Batistella, que é a maior industrial de biodiesel do Brasil. Está vendendo biodiesel para a Áustria. Erasmo, como é que você começou? Eu tinha um posto de gasolina em Marau. Então você vê, quando você pega os exemplos, você encontra o Blairo Maggi. O Blairo, a família do Blairo, saindo do sul, pequenos, com dificuldade, vai lá passar pesal. E aí você encontra depoimentos como do próprio Blairo, dizendo, olha, nós não temos que esperar por Brasília. Então o ponto é, a sociedade civil organizada se reunir mais e melhor. Você está falando dos fazedores de novo, cara? Fazedores. Dos consultores. É o que faz. Agora, temos que aprender também a reunir esses fazedores, porque a gente não pode ficar também muito só na dependência desses iluminados. A gente tem que ter nas entidades que reúnem a sociedade civil melhor orquestração, melhor organização e convocação do próprio setor do público. Um exemplo positivo disso foi o RenovaBio. O RenovaBio foi um movimento do setor privado, com estudioso, no caso Plínio Nastari, participando e convocando o governo. Porque tem gente boa em governo. O que é o RenovaBio? É o programa todo que fez o planejamento do combustível, do biocombustível brasileiro. Que fez metas, objetivos, etc. Ou seja, criou um planejamento com foco para ser perseguido. E está aí, sendo incorporado cada vez mais dentro da própria gasolina, do próprio diesel. Nós somos hoje o segundo maior produtor de etanol do planeta Terra. Então esse movimento do etanol, quando teve aquela crise primeira do petróleo, nos anos 74, 75, que foi um caos, Sim. Novamente ali, Bautista Vidal, um negro, um brasileiro, temos que fazer álcool da cana. Nossa, que besteira, que burrice, onde é que já se viu isso? Então, um cara desse, mais meia dúzia, o Brasil sempre foi uma coisa assim. Então, quando você presta atenção nisso, você vê nego fazendo e esse cara que está fazendo, ele está levando o nego junto, está levando... Isso é irresistível. Estou publicando hoje um episódio do Café Brasil chamado O Motor Invisível. O Motor Invisível. E eu parto da chegada do homem na Lua, né? E falo, o que levou o homem à Lua? Será que a discussão devia ser, como é que a gente chegou lá? Não, vamos discutir por que a gente chegou lá. E nasce no Kennedy, fazendo um discurso completamente maluco, falando aqui, antes do final da década, nós vamos botar o cara na Lua e vamos trazer ele de volta vivo. Dá para fazer? É impossível. Bom, tá decidido que nós vamos. Se virem, o sonho tá colocado e aí ele incendeia todo mundo. E a tecnologia tem que ir atrás. Se não tiver um maluco desse sonhando o impossível, a tecnologia não vai fazer sozinha. Né? É um sonho. Não foi ela.
esse sonho que tem nego que confunde sonho com ilusão, né? Ilusão é o que o mundo faz contigo enquanto você se ilude. Sim. Sonho é o que você faz com o mundo enquanto você sonha, né? Essa sutil diferença. Mas este sonhador, ele é que leva o mundo para frente. Se você prestar atenção, em tudo que tem no mundo, não foi pedido por uma multidão, ninguém pediu automóvel. É até um louco. Ninguém pediu telefone, ninguém pediu celular, ninguém pediu jeans, ninguém pediu Coca-Cola. É sempre um processo desses sonhadores. Esses sonhadores, nós teríamos talvez que aprender a não esquecer deles, mencioná-los, usá-los como inspiração, como aqui nesta atividade, o Fernando Penteado Cardoso, o pioneiro do mundo do adubo, criando a Maná, criando propaganda de adubo com os bonequinhos, NPK. Maná, adubando dá. Adubando dá. E ainda dizendo, ele me contou, sabe como é que eu criei esse slogan? Como é que foi? Ele já faleceu, né? Com 106 anos de idade. Ele me disse, lendo lá num livro do Monteiro Lobato, que Pero Vaz de Caminha escreveu, Brasil, em se plantando tudo dá. Aí eu pensei, com Maná adubando dá. Foi genial. Não, genial. Essas coisas. Genial. Essas coisas, Luciano, a gente teria que, você faz um belo trabalho nesse sentido, a gente teria que mostrar muito. Sim. E quando a gente vai para qualquer cidade nossa do Brasil, procurar fazer lá com que o jovem preste atenção. Aqui na tua cidade, eu estava outro dia numa cidade que eu nunca tinha ido, Tiros, em Minas Gerais. Como é o nome? Tiros? Tiros. Tiros. Eu nunca tinha ido. Foi para a primeira vez lá em Tiros, aí você, caramba, presta atenção que nesta tem 7 mil habitantes só. Ali em Tiros, se você vai encontrar como tem gente que está com pensamento estratégico sensacional para fazer coisas em Tiros. Mas esses sonhadores. Vamos pegar um que está na moda agora aqui, quando você pega um maluco que nem o Elon Musk, né? Que é um doido que fala o seguinte, eu vou levar o homem para Marte. Cara, não interessa para mim se ele vai chegar lá ou não. Interessa o seguinte, olha o que aconteceu quando esse cara vai e conta para todo mundo que ele vai botar o homem em Marte. Ele fala, eu vou fazer um foguete e voltar de ré. É impossível, cara, e o cara faz. Então, independente dele conseguir ou não, olha a contaminação que ele causa. Porque aí a molecada começa a olhar, pô, cara, eu quero trabalhar na SpaceX. É cool. Vou fazer engenharia aeroespacial, um negócio que tá esquecido. Esse cara traz isso à tona e, de repente, a tecnologia vai ter que correr atrás dele, né? Ou seja, é um indivíduo, um louco, botando um sonho impossível, que movimenta tudo. São os Júlios Vernes da vida, né? Sim. E criam esses sonhos e depois você coloca a gente correndo atrás. E no caso do agro brasileiro, eu acho que tem uma provocação importante a ser feita, que tem a ver com essa coisa de sonho de vendas. O movimento do agro no Brasil, no antes, dentro, pós-porteira, na soma da cadeia produtiva, você tem aproximadamente 600 bilhões de dólares, tá certo? Puxa vida, crescemos, somos o maior agroexportador hoje, superamos os Estados Unidos como agroexportador, legal, ok. Agora, 600 bi? O que te diz esse número? É pequeno. 600 bi? 600 bi. 600 bilhões de dólares. É pequeno. Quanto é que nós podemos ter? No mínimo dobrar de tamanho. Nós podemos ter 1 trilhão de dólares no PIB do agribusiness. Como? Dá para visualizar aqui. 20 coisas que permitem você fazer. Uma provocação desse tipo, escuta, de 600 bi para 1 tri, não tá. Vamos botar a turma atrás disso? Como é que eu faço 1 tri em 4 anos? Como o Juscelino fez lá o planejamento de 50 anos em 5. Sim. Um planejamento de 40 anos em 4. Com todas as oportunidades que tem no mundo e no país, não dá para ir de 600 para 1 tri, dá. Eu também Mas acho, né? essa coisa depende mesmo de uns malucos, no bom sentido, que teriam que impregnar cada vez mais a inspiração da alma brasileira para caminhar nesse foco.
E não no foco de, olha, nós vamos voltar para trás, nós vamos perder o nosso agro, nós vamos ficar com a metade do que faz hoje. Olha o que estão fazendo lá. Olha. Essa é aquela turminha. Caramba! É isso aí. E você nunca encontra um camarada pessimista, ele nunca está sozinho. Ele está sempre com mais um bando de pessimistas. E aí tem aquela frase maravilhosa do Ariano Suassuna, aquele escritor paraibano. Ele falou assim: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Sim. E ele se dizia: eu sou um realista esperançoso. E quando a gente olha para o Brasil com essa visão do realista esperançoso, um PIB de 2,5 trilhões de dólares, é pequeno para o tamanho do Brasil, um PIB de 600 bi para o agro-business do Brasil, e você olha para o planeta, nós temos muita coisa bonita. E você usou uma frase aí do impossível, e eu carrego comigo uma sensação assim: quando me dizem ser algo impossível, mas eu creio na sua total possibilidade. E o agro é um exemplo. Volta para 1976. Cara, Quem diria? eu fui, em 2014, eu fui fazer pela primeira vez o circuito AproSoja. Em 2017 eu fiz a segunda vez. E aí eu visitei um campo, soja, aquela coisa toda lá, e os caras, vem cá que nem veio um negócio novo aqui. E cheguei num campo, lá no meio do Mato Grosso, não vou me lembrar mais onde era, e trigo. Como assim, cara? É o trigo. O que é isso? Nós estamos fazendo uma experiência aqui, vem ver. E o trigo todo brotando num lugar que, teoricamente, não deveria dar trigo. Deveria. E os caras estão botando trigo lá. Falaram, nós estamos testando e se bobear, vai virar mais uma... Mas vai mesmo. Mais uma... O Brasil vai ficar autossuficiente em trigo graças ao trigo do Cerrado. Eu acho que se a gente pegar esse exemplo do agro, né, volta lá para os anos 70, o governo chegando para uma pessoa e dizendo o seguinte: ó, tem que interiorizar esse Brasil, vai lá para o meio do mato, derruba lá, cerca aquilo ali que eu te dou a posse da terra, né? E os caras chegam lá e começam a desmatar aquilo e encontram uma terra paupérrima, né? Plantando nada dá. E qualquer um que olhar para ele fala: não dá, vamos para um lugar melhor. E os caras falam: pera um pouquinho, deixa eu trabalhar essa terra aqui. E a gente cria uma tecnologia lá que transforma aquilo. Criou o solo, cara. E a gente interferindo naquilo. Então dá para fazer, desde que a narrativa seja... Dá para fazer. Seja bem trabalhada. Que não seja de ilusão, que não seja coisas bobas, tolas. Mas quando você pega assim esses fundamentos, tem fundamento, o planeta Terra, 8 bi de pessoas, vai para 10 bi. Faixa tropical do mundo, é onde tem pobreza, miséria, fome, diabo, onde está o Brasil. O Brasil aprendeu a fazer. É muito óbvio você imaginar uma presença brasileira em toda a faixa tropical do mundo. Sim. Com empreendedores, com empresas. É óbvio. Quando você pega o próprio cooperativismo no Brasil, o pessoal da distribuição, é possível você transferir o que o Brasil realizou e que era improvável, era considerado impossível. Eu me lembro das conversas dos mais velhos. Imagina que aqui vai ter frutas como tem na Europa. Imagina que aqui vai ter trigo. Imagina que aqui vai ter alguma lavoura. Isso aqui é cana-de-açúcar, café, borracha, cacau. Coinho nós falamos de vinho. A gente falou de uva e de vinho. Azeite. E ele me contou um negócio que eu não sabia, saindo vinho no Pantanal, cara. Os caras plantando uva e começando a ter vinho de qualidade no Pantanal. E azeites e coisas como... Aliás, é um trabalho muito bonito que o Sebrae anda fazendo de terroir, de indicação geográfica. Em cada cidade brasileira você tem ali uma cultura que permite o desenvolvimento gastronômico, cultural, cachaças, bebidas. Isso tudo é um novo agro importantíssimo. Não é só ser rei de celeiros, mas ter uma presença na disputa da mesa do consumidor no mundo. Muito bom. Posso voltar para o começo do nosso papo aqui? Vamos lá, Lu. Dois velhos. Somando nós dois aqui, dá 144 anos. Eita, que coisa, né? E os dois falando de futuro, cara. E eu me lembrei que nesse mesmo episódio do podcast que eu tô colocando aqui, eu falo de caras que lá atrás resolviam construir uma catedral sabendo que ele nunca ia entrar na catedral porque ele ia morrer antes dela ficar pronta, né? Então muita coisa que foi construída que eu sei que eu não vou ver, né?
Mas eu tenho que começar a fazer. E é o que nós dois estamos fazendo aqui. Você está falando de um Brasil que tem um potencial maravilhoso. Sim. E que eu não sei se a gente vai conseguir ver, né? Você lida bem com isso? Sim, mas... Você pensa na tua parte nisso? Sim, até porque eu creio que a mudança das mudanças no mundo hoje é velocidade, né? Então você não tem mais aquele tempo antigo, que o tempo antigo era lento. Você falou de um exemplo da catedral, um marcante é o do próprio Walt Disney, Sim. né, que ele faleceu antes do parque ser construído, e aí na inauguração, que pena que o Walt não assistiu, não, ele viu, porque ele viu antes, né, ele enxergou antes. Então, o mundo é feito dos caras que enxergam antes, mas antigamente o tempo demorava muito tempo, realmente, né? Mas quando você pega hoje, o tempo é mais rápido. Eu não sei o quanto que a gente hoje, com 70, na faixa dos 70, a gente, obviamente, pela ciência, você hoje, estarmos vivos já é alguma coisa que para um antigo já era de... 70 já era, né? E também se estivesse vivo, totalmente aposentado, fazendo nada, etc. Jogando bocha com os amigos lá. Esperando a morte chegar, lá eu, com o seu Santista, jogando dama lá naquelas mesas da praia. Então... O Penteado Cardoso faleceu com 106 anos de idade. Ele era um espírito vivo, ele era presidente da AgriSUS, uma associação de agricultura sustentável, dirigindo aquilo com 104, 105 anos de idade. Então você tem uma vida hoje mais longeva. E eu creio que muitas dessas transformações você já as vê. Como você deu o exemplo, por exemplo, você está em Porto Velho e você já vê ali nós vamos começar a ver, eu converso com um geneticista, esse camarada já está preparando a semente específica para uma determinada micro região de uma parte do Mato Grosso. Você vê isto. A adoção, aí a gente vai encontrar um aspecto que é importantíssimo aqui no Mandavi. Tem gente que enxerga, capta e usa. Tem gente que enxerga, não capta, usa mais ou menos. Tem gente que enxerga, não capta nem usa. E tem gente que não enxerga. Então você vai vendo no agro um assunto exigente com relação ao pessoal da distribuição. Uns 10, 11% vão ao futuro, já estão no futuro. Uns 18, 19, 20%, dependendo, tende a seguir os 10, 11. Olha aquele lá, vamos acompanhar aquele lá, tal. E aí você vai para o grande drama daquela turma dos 70%. 50% é nego que fica indiferente, não vê, nem quer saber, também não nada. E uns 20% falando mal do mundo, criticando e xingando. Então essa luta, né, que é uma luta de consciência humana, é o que eu vejo como uma grande luta hoje do pessoal da distribuição. No território em que você está. Mapeie esse território. Você tem lá 1.000, por exemplo, 1.000 unidades potenciais clientes. Mapeie essa turma. Quem são os 50, 70 que já estão no futuro? E estabeleça planejamento adequado para cada segmento desse, porque é diferente o que você vai lidar com um indiferente. A tua estratégia para lidar com o indiferente e por bem dele, e não deixar ele ficar, a tua estratégia com esse camarada é diferente da que você vai lidar com o camarada que vai. Então eu vejo uma importância muito grande do pessoal da distribuição, ajudando produtores rurais a não ficarem para trás. Porque uma parte deles não anda se não for cutucado, motivado. E aí tem que ter, né, Luciano, aquela arte de conquistar o coração, uma vontade muito grande, mas são esforços distintos, pelo menos uns 7, 8 segmentos distintos de abordagem que em cada território de vendas aí da turma da Andavi a gente poderia imaginar e ver. Deixa eu aproveitar a tua provocação para a gente ir para o finalmente aqui. Pensando como indivíduo agora, né? Eu tenho uma palestra minha que eu começo, eu boto um número 5% na tela, né? E uso aquela história antiga, lembra do professor que vai dar uma aula, uma gritaria, aquela zona na sala de aula, ele pera um pouquinho, aqui ó. Dessa turma que está aqui, só 5% vão dar certo na vida. Só 5%.
Infelizmente, eu não sei quem são esses 5, porque eu gostaria de dar aula só para eles, né? Então eu vou continuar dando minha aula e você escolhe se vai estar no 5 ou no 95. Bom, eu faço assim, e aí eu faço uma provocação plateia. Bom, quem daqui faz parte dos 5%? 100% da plateia levanta a mão. Levanta a mão. Eu falo, vocês estão vendo que tem uma impossibilidade estatística aqui, né? Alguma coisa está errada lá. Então, usando esse exemplo aqui, eu quero estar no 5%, agora como indivíduo. João, eu quero estar no 5%. Eu quero ser um desses caras que constrói, que executa e que faz acontecer. Como indivíduo, eu que sou jovem, estou querendo criar minha vida, o que você recomenda que eu devo fazer, cara? Bom, eu recomendo primeiro os pais e mães tomarem muita atenção nas crianças. Porque você educa uma criança a prestar atenção em pessoas que são exemplos desde o berço. Então, no bairro que você mora, na atividade que você tem, no condomínio que você vive, etc., mostra para a filha, para o filho, aquela faixa já dos 5, 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade, pessoas. Porque quando você tiver 20, 22 anos de idade, você será o resultado das escolhas de pessoas que você fez. Então, se eu admiro... Você não está falando para mostrar o Neymar, né? Não é essa pessoa. É o que está perto de você. Por exemplo, mostra o Pelé, tá certo? Mostra que até eu convivi lá na infância com ele lá em Santos. Mas os artistas podem servir. Eu me lembro que já na minha juventude, um artista como o Jô Soares, eu olhava, tá certo? No mundo do rock, o Ronivon, eu admiro. Então, até tem, mas sim, é aquele camarada, é mais do que isso, é aquela pessoa do teu bairro, teu vizinho. Isso aí. E eu me recordo meu pai e minha mãe me falaram, olha lá o seu Santos, ele é o dono do posto de gasolina, filho. Que horas são agora? 10 da noite. O que esse homem está fazendo? Está lavando o carro junto com os empregados dele. Admira aquele homem. Esta educação, ela é muito importante, Lu, porque quando você cresce, você vai escolher lá na escola, você vai admirar de verdade os 5% que são os melhores alunos. Você vai admirar um professor, que caramba, aquele professor eu admiro. Você vai admirar na empresa que você vai ter o primeiro emprego. Teu primeiro emprego, nem todos têm a sorte de ter um chefe no primeiro emprego, que seja um camarada inspirador, etc. Mas tu chega no teu primeiro trabalho, olha naquele lugar lá que você está, aquele fulano lá, que camarada interessante, sabe, se posiciona, olha o trabalho que ele faz, aquela moça, olha como ela trabalha. Se você fizer isto, você vai selecionando ao longo da vida seres humanos. E isso, chega uma hora, Lu, que isso fica tão automático em você, você vai para outro canto do planeta. Num outro lugar você já é um executivo, vai tratar de uma joint venture com uma corporação multinacional, você chega lá naquela companhia, naquela empresa, você olha, você mapeia e você já cria uma identidade com a figura. Esta coisa é uma coisa que eu considero fundamental para a tua questão. Eu vejo muita dificuldade de você educar um adulto para esta coisa, que é uma coisa muito humana. E não é somente de você admirar o cara mais fantástico do mundo. Um amigo querido, que foi por muito tempo, por 27 anos, presidente da holding do Grupo Silvio Santos, o Luiz Sandoval, ele me contou, Tejão, a coisa mais importante que um executivo tem que fazer é andar pela empresa. Sim. E ele me disse assim, ao andar pela empresa, você vai admirar e você vai escutar de uma pessoa responsável pela faxina, algo que nenhum auditor vai te dizer. Então, para você ter isto, você tem que ter uma certa carga humana, Lu. Né? Vai andar pelo mercado. Entra numa revenda, numa distribuição, e você vai ver. Tem um grupo de vendedores ali. Se você prestar bem atenção, você vai ver o melhor. Se você prestar atenção. Ou seja, este olhar humano, este feeling, eu diria, ele é muito resultado de um preparo desde a infância. Admirar pessoas. Ao admirar pessoas, você cresce na vida. Né? Então, eu te admiro, Lu. Ao te admirar, eu estou incorporando em mim virtudes suas.
E de graça. Você, podcast, atividade, o que você fala? O que você coloca numa palestra sua? Se eu estou ali e deixa eu ver o que o Lu faz, caramba, aquele treco lá. Pego 2, 3 coisas de você. Parece que nós somos um design, um Lego, ou uma colcha de retalhos humanas. O que eu pego do retalho de um ser humano e coloco em mim, isto me permite construir, um grande crescimento. Então eu acho que essa coisa é talvez a coisa mais importante que tenha para essa educação. E com relação ao nosso mundo aqui do agro, eu vejo isso. Produtor rural, tu tem um vizinho que é espetacular. Tu vai lá conversar com ele. Devia ir. E às vezes essas pessoas assim, até mais assim, fora da curva, espetaculares, elas às vezes estão tão preocupadas em fazer o que elas têm que fazer, que às vezes elas não têm assim muito tempo na relação social. Mas são pessoas boas, você tem que provocar, você tem que chegar lá, né? Então, com relação aí ao futebol, eu fiz uns trabalhos com o Pelé e conversei muito com ele. Por exemplo, o Pelé me disse um dia, se não fosse o Sabuzinho, filho da cozinheira que fazia comida, café da manhã, para os jogadores do Santos, lá nos anos 50, que moravam lá no campo do Santos, a turma do Júnior naquela época, se não fosse o Sabuzinho, eu jamais teria sido Pelé. Sabuzinho. Eu falei, mas como é que é essa história? A história é a seguinte, tinha um jogo lá no Santos, da turma juvenil, né? De um campeonato santista. E teve uma final do campeonato do Santos com o Jabaquara, que era um time lá de Santos. E teve um pênalti, eu fui bater o pênalti e chutei fora. A torcida que estava ali vendo o jogo me vaiou, me xingou, falou mal de mim, vai embora daqui, né, com aqueles palavrão, aquelas coisas da... E ele me disse, ele tinha 15 anos, ele falou, eu fiquei muito mal, muito ruim, eu não acho que ia ser jogador de futebol, e naquela noite eu decidi que eu ia fugir. De manhã cedo, com o sol nascendo, eu ia fugir. Ia embora para fugir de volta para casa dos meus pais em Bauru, cidade tua. E ele falou assim, eu tô saindo do campo, Pelé me contando, tô saindo do campo com uma mochilinha, quando eu abro a porta assim para sair, tá chegando o Sabuzinho, filho da cozinheira trazendo pão para fazer o café da manhã pro jogador. Esse rapaz me vê, onde é que você está indo, moleque? Eu fiquei assim sem jeito, Pelé me contando. Não, você não pode sair daqui essa hora com mochila na mão, o que é que tu vai aprontar? Não. Na minha frente tu não sai. Volta lá para dentro. Se quiser sair, tu vai esperar chegar aí o chefe aí, o diretor, mas na minha frente eu não vou te deixar sair, não. Pelé voltou. Foi lá pro beliche que ele dormia, ficou por ali e repensou e não foi embora. E o Pelé me disse, se eu não tivesse encontrado o Sabuzinho naquela hora, eu tivesse ido embora, eu jamais teria sido Pelé. Então quando você... Agora, a pergunta que eu te faço é, por que Pelé obedeceu o Sabuzinho? Por que não mandou o Sabuzinho lá para aqueles lugares e saiu e não estava nem... Por que ele obedeceu o filho da cozinheira? Esse tipo de colocação, Lu, eu acho que é uma colocação das mais simples e ao mesmo tempo fundamentais, né? Talvez porque ele ainda não fosse o Pelé, né? Mas não sei não, viu? Falaria com ele. Meu caro. Mas olha, só para colocar do Pelé, falei, Pelé, nós temos 1982, a agricultura brasileira vai mal, nós temos que produzir o dobro que nós produzimos, e só com um campeão como você ajudando. Apresentando-se campeão de produtividade. Você topa fazer? É para a agricultura brasileira? Eu falei, eu topo. Agora, quanto tu vai pagar? Nada, eu faço isso pelo país. Então, Pelé sempre foi um puta cara. Era um que fazia, um fazedor. Grande Tejão, bom te ver. Daqui a alguns dias estaremos juntos de novo, vai ser um prazer. Trocando uma ideia contigo. Estamos lá contigo, lá no teu... Vamos lá, no Master Life Administration. Parabéns, Luciano. Mais um Leadercast. Obrigado, meu cara.